A paz do Senhor, meus irmãos. Estou na igreja do Jardim Telespark, muito conhecida como Altos de Santana. O porquê ela é conhecida assim? Porque ela começou neste bairro, do Altos de Santana. Em 1997, foi o nosso primeiro culto, na casa de uma irmã, onde dali teve o primeiro dom, mostrando onde ia ser construído o nosso templo. Vamos ouvir um pouquinho dessa irmã contando para nós. E mais tarde ia surgir uma igreja cristã Maranata, mas ela mostrou a direção que era lá no Telespark, onde é formada a igreja hoje. Ela mostrava que tinha uma coluna, que um anjo fazia uma coluna de ouro e mostrava que o templo ia ser lá. E a partir deste dom que a irmã acabou de falar, ficamos aqui tendo culto neste salão que vocês estão vendo atrás de mim. Aqui ficamos de 1997 até 2001. Tivemos cultos, experiências e fomos crescendo. Alguns dos nossos irmãos que frequentaram aqui conosco vai dar o seu testemunho agora. E nós, então, depois de ter um grupo formado, começamos a estabelecer a obra e alugamos um salão, fizemos a reforma e consagramos o salão. E a partir daí, Alto Santana começou a se desenvolver, a crescer, a trazer varões e sustentar como igreja. E com esse salão ela foi desenvolvendo até que a gente comprou o templo. Então, muitas pessoas que passaram por aí geraram diáconos, geraram obreiros, geraram vidas novas e a obra se estabeleceu. Que a glória seja dada ao nome do Senhor. Fui pastor aí, fui ungido e muitos pastores passaram por aí também. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para contar a minha experiência que eu tive no ponto de pregação da Igreja do Altos de Santana. Eu era intermediária e naquela época nós não poderíamos tocar durante o culto, mas a responsável do grupo de louvor na época nos permitiu a tocar antes do culto e a participar dos ensaios. E boa parte do que eu sou como instrumentista hoje na casa do Senhor, eu aprendi naquela época com a responsável transmitindo a herança do Senhor para a minha vida. Então, aprender a ter reverência na casa do Senhor, a sempre levar o nosso instrumento, a Bíblia, a coletânea para os cultos, isso foi uma coisa que marcou a minha vida naquela época e boa parte do meu aprendizado e do meu conhecimento hoje como instrumentista, eu obtive ensino naquela época através dessa responsável do grupo de louvor. Amém? A paz do Senhor Jesus. E foi no ano de 2001 que começamos a frequentar este salão. E esse salão foi mostrado pela orientação do Senhor. Começamos aqui em 2001, ficamos aqui até 2015. Foi muitas bênçãos, muitas experiências e muitos levantamentos. Alguns dos nossos irmãos que participaram conosco vai contar a sua experiência agora. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje queremos mandar nosso abraço aos irmãos da Igreja de Altos de Santana, em São José dos Campos. A igreja está completando 8 anos. Isso é motivo para nós louvarmos, glorificarmos ao Senhor. Eu tenho a alegria, o privilégio de ter feito parte da história dessa igreja, sendo diácono no antigo salão. Um grande abraço a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Igreja Cristã Maranata da Rua Monte Pascoal, que carinhosamente nós conhecemos por Salãozinho. E foi naquele lugar que nós nos convertemos, a nossa família, mas mais do que isso, foi o grande número de pessoas que também aceitou a Jesus na mesma época do que nós. Então, desde 2010 para frente, nós vivemos grandes experiências na presença do Senhor. Foi um período maravilhoso no louvor, na palavra, nas ruas evangelizando, com toda a igreja fazendo serenata. Então, foi algo
muito marcante. Foi aí que nós tivemos as primeiras experiências também com dons espirituais, então foi realmente um grande marco na nossa vida. E eu vou contar uma experiência que eu tive, a minha experiência de conversão. Chegamos lá dia 14 de maio de 2011 e eu estava lá todo tímido, sentado no cantinho, mas me chamaram para brincar de peteca depois do culto. E eu falei assim, eu vou brincar de peteca com a criançada lá. E eu quis voltar de novo pro culto, insisti para minha mãe, falei, mãe, eu quero ir pro culto, para brincar de peteca. A gente brincava de peteca, e ali eu fui indo para brincar de peteca, fui começando a aprender violão, e logo o Senhor falou comigo pela primeira vez. E é ali que o Senhor falou que eu me converti, e a minha família também está até hoje louvando ao Senhor na Igreja Cristã Maranata, hoje no templo onde aqui estamos, e também lá no salãozinho. A paz do Senhor Jesus a todos. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estou passando aqui para desejar aos irmãos muita alegria, muita felicidade, os irmãos que fazem parte da Igreja do Altos de Santana, da área de São José dos Campos. Estamos no 8º ano da consagração dessa igreja e ali nós temos uma pequena história também a compartilhar com os irmãos. Me lembro que no ano de 2012 nós estávamos fora, voltamos para a cidade e quando voltamos no ano de 2013, o Senhor deu uma revelação que fôssemos para a igreja do Alto de Santana. E naquele mesmo ano, o Senhor nos presenteou com a unção ao Ministério da Palavra. Uma bênção marcante na minha vida, não só pela unção, mas também pelo carinho da igreja ali, em orar por mim e nos receber. Que Deus abençoe a todos e que a cada dia o Senhor possa operar as suas bênçãos na vida dos nossos irmãos aí da igreja do Alto de Santana. A todos, a paz do Senhor Jesus. Queria aqui deixar um abraço aos irmãos da igreja de Alto de Santana, em São José dos Campos, a igreja que está fazendo aniversário, né, de 8 anos, parabenizá-los aos irmãos, a igreja que tivemos muitas experiências, passei por esta igreja como ungido e também fiquei nela como pastor em sequência, onde tivemos grandes experiências e um resultado maravilhoso das operações do Senhor, evangelizações, a construção da igreja, que tive a alegria de participar, né? A maioria do trabalho feito com os irmãos voluntários, né? Tivemos ali uma grande experiência, tá bom? Fica aqui o meu abraço aos irmãos e que Deus continue abençoando muito este lugar, que é muito especial aí para mim e para a cidade de São José dos Campos. Paz do Senhor. E esta foi a nossa história. Por fim, no dia 20 de 8 de 2016, consagramos esse templo, situado na rua Benedito Pereira Lima, número 22, Jardim Telesparque. E nesse tempo, de 97 até a data de hoje, passaram alguns pastores conosco. Foram eles Lindineu, Célio, Abel, Linson, Ney, Rogério e Linderson. Esses pastores congregaram conosco por um tempo, desde o primeiro salão até hoje. E apesar desse templo estar completando 8 anos, em todo o bairro temos 27 anos realizando a obra do Senhor com muitas bênçãos.